Bom dia, povo de Deus, bom dia, sejam todos bem-vindos. Um feliz sábado para todos. Já volto. Glória a Deus, vamos lá. Vamos lá, cumprimentar esse povo lindo que está passando aqui na live. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida. A palavra hoje, amados, está no livro de Gênesis, capítulo 37. Está ali no livro de Gênesis, capítulo 37. O tema desta live é: o sonho não morre no processo. O sonho não morre no processo. Vamos aqui ver o que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã de sábado. Nós vamos aqui com a história de José. Eita, são tantas situações que esse homem passou, que nós vamos ver qual mensagem que o Senhor está deixando para os nossos corações, uma reflexão para que nós tenhamos um forte direcionamento nesta manhã de sábado. Pega seu cafezinho, seu pãozinho com manteiga e vamos juntos aqui ouvir o que o Senhor Jesus tem para nos dizer nesta manhã maravilhosa de sábado. Afinal, meu povo, amanheceu. Glória a Deus, amanheceu. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Vamos lá, meu povo. Tem gente aqui hoje que Deus mostrou algo grande. Veja bem, tem gente aqui hoje que Deus mostrou algo grande, mas a realidade está completamente diferente do sonho. Amados, José sonhou com governo. José sonhou com governo, mas acordou no meio de uma cova. E eu já começo te dizendo, o fato de você estar na cova não anula o que Deus te mostrou no sonho. O fato de você estar na cova não anula o que Deus te mostrou no sonho. Desculpa. O sonho, amados, vem de Deus, mas o processo é necessário. Em Gênesis capítulo 37, versículo 5, diz assim: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E em Gênesis capítulo 37, versículo 9, e teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos. Deus fala com José através de sonhos. Há um ditado que diz: não conte os seus sonhos para ninguém. Seus projetos, não conte para ninguém. Veja bem, dentro da teologia, amados, Deus é um Deus soberano e revela o futuro conforme a sua vontade. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, veja bem, sem ter revelado o seu segredo. Diante da filosofia, o sonho, ele representa propósito. O ser humano não vive só do presente, mas de uma visão futura. Mas aqui está o grande problema.
Nem todo mundo que está perto de você suporta o que Deus colocou dentro de você. Ei, nem todo mundo que está perto de você suporta o que Deus colocou dentro de você. Amados, a cova não é o fim, é o começo do processo. Em Gênesis capítulo 37, 23 e 24, diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, despiram-no da sua túnica e tomaram-no e o lançaram na cova. Amados, o mesmo lugar onde tentaram enterrar José foi o lugar onde Deus começou a levantá-lo. Ei, preste muita atenção no que vai ser dito aqui agora. A cova não matou José, a rejeição não cancelou José, a traição não destruiu José. Diante da teologia, eu te digo lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, tem coisas que parecem ataque, mas são estratégias de Deus. José, da cova para a escravidão, quando a vida piora. Amados, já não basta o que ele passou anteriormente. Rejeitado, traído pelos irmãos. Em Gênesis capítulo 37, versículo 28, diz assim: venderam José por 20 moedas de prata. Agora ele não é só rejeitado, ele é vendido. Amados, eu quero que você lembre-se de algo aqui que eu acabei de dizer. Venderam José por 20 moedas de prata. Ei, isso lembra algo dentro da Bíblia para você lá no Novo Testamento? Venderam Jesus por 30 moedas de prata. Olha a ligação aí. Agora, ele não é só rejeitado. José é vendido. Diante da filosofia eu te digo, o sofrimento muitas vezes não faz sentido imediato. Não. Mas o sentido se revela lá no fundo. Não importa o que você está passando, continue firme na obediência, porque lá na frente tu verás a sua vitória e você vai sorrir de tudo que você passou anteriormente. Porque Deus não explica o processo. Ele sustenta você nele. Oh, glória! Deus não explica o processo. Ele sustenta você nele. Na casa de Potifar. Na casa de Potifar. Fidelidade em lugares invisíveis. Meu Deus. Em Gênesis capítulo 39, olha lá, já subimos lá para o capítulo 39, porque essa história de José, ela começa em Gênesis 37, vai até Gênesis capítulo 50. É grande, né? Então a gente vai fazendo assim apertando para não ficar extenso, né? Então em Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz assim: O Senhor era com José e foi homem próspero. Olha o que eu falei aqui agora há pouco. Não importa o que você está passando, continue na sua obediência, continue firme, porque lá na frente vem a vitória. E foi assim com José. Mesmo como escravo, Deus estava com José. Ele foi um homem próspero diante de Deus. Em Gênesis 39, 9 diz assim: Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui vocês que conhecem a história de José,
já tem uma base do que eu quero dizer com isso aqui, que está em 39:9. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui José já começou a ser atentado pela esposa de Potifar. E José, ele foge do pecado, ele foge. Diante da teologia eu te digo, santidade não depende de ambiente, depende da decisão. E se José tivesse aceito a tentação, ele não teria virado, ele não teria sido premiado da forma que ele foi. Aplicação para este momento: Deus está testando você no secreto, antes de te expor no público. Ei, Deus testa você no secreto, antes de te expor no público. Eita Deus, a injustiça, quando fazer o certo dá errado. Amados, quando fazer o certo dá errado. No livro de Gênesis capítulo 39, versículo 20, diz assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. José, ele foi acusado de assédio, de estupro, onde não ocorreu. A esposa de Potifar queria José de qualquer jeito para ela. E José, um servo de Deus, a rejeitou. Ele não queria pecar contra Deus. E ali, ele foi denunciado. E Potifar, que era o chefe da guarda, o levou para o cárcere. E José fez o certo. Ele fez o certo. Mas ele foi preso. E isso aqui, amados, quebra muita gente. Porque tem gente que pensa, se eu fizer tudo certo, nada de ruim vai acontecer. E não é assim. Infelizmente, o ser humano é esquisito. Ele vai passar por cima de você, se houver algo que interesse a ele. Tome muito cuidado. Se houver algo que interessa ao ser humano, ele vai te prejudicar, ele vai passar por cima de você, ele vai te colocar num cárcere privado, ele vai te acusar. Ei! Infelizmente não é assim, porque tem gente que pensa, se eu fizer tudo certo, nada de ruim vai acontecer. Quantas coisas já aconteceram comigo, acusações que não convinham, mas Deus me deu a vitória. Glória a Deus. Hoje eu prefiro cuidar dos meus gatos, ficar longe do ser humano. Glória a Deus. Amados, diante da teologia profunda mesmo, a justiça de Deus, ela não é imediata, mas você pode ter certeza de uma coisa. O meu caso durou 8 anos para que eu ganhasse esse processo de acusação. Eu não fui preso, nada disso, mas acabou dando um desgaste na minha vida. Mudou tudo, né? Mas a justiça de Deus não é imediata. Mas se você estiver firme com o Senhor, essa justiça será inevitável para você. Deus vai fazer por você. Em Salmos capítulo 105, versículo 19, diz assim:
até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Eu vejo alguns ateus soltando, colocando Deus lá embaixo, nas redes sociais, sabe? Tem aqui no TikTok, tem lá no Carvalho. Amados, eu creio que pessoas dessa forma são pessoas frustradas, que queriam coisas para ontem, mas Deus faz no tempo certo. É inevitável, não importa o tempo, mas é inevitável que Deus vai fazer por você. O dia que eu estiver aqui numa live, falando mal de Deus, amados, me coloca no manicômio, no hospital de louco, porque ultrapassei todos os meus limites de loucura. Porque o amor que eu tenho por Deus é imensurável, não tem tamanho. E eu não estou aqui para falar do amor de Deus, o que eu sinto não. Vamos continuar com o processo aqui. Não, já começa a chorar, porque quando eu falo do amor de Deus, as lágrimas vêm. Então vamos lá, Salmo 105:19. Ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. O processo, amados, ele prova você. Na prisão, Deus não te abandona no escuro. Na prisão, Deus não te abandona no escuro. Em Gênesis capítulo 39, versículo 21. O Senhor, porém, era com José. O Senhor, porém, foi com Evandro em todas as situações do qual fizeram contra ele. Amados, laços de passarinheiros, vários lançaram na minha vida, inclusive tentar ceifá-la, mas Deus estava ali, me livrando de tudo e de todos. O Senhor, porém, era com José. Ei, Deus não tirou José da prisão, mas entrou com ele lá. Oh, glória! Deus não tirou José da prisão, mas entrou com ele lá. Se Deus está com você na prisão, amados, a prisão vira preparação. O tempo de espera, meu Deus, quando parece que Deus esqueceu, olha o que acontece. Em Gênesis 40:23, todavia o copeiro mor não se lembrou de José, esquecido pelos homens, mas não por Deus. Diante da filosofia existencial, o silêncio de Deus não é ausência, é construção. É construção. Ei, exaltação. Deus muda tudo em um dia. Deus muda tudo em um dia. Em Gênesis 41:14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente das masmorras, lá do cárcere. Ei, presta atenção. Num dia ele estava preso, e no mesmo dia ele está diante de Faraó. Em Gênesis 41:41 diz assim: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Ei, Deus não precisa de muito tempo para mudar tudo. Tenha a paciência do tempo certo. Ele vai fazer por você também. Diante da escatologia, amados, lembra que eu falei lá atrás
José foi vendido pelos irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de prata. José, amados, José é uma figura de Cristo. Sim, José é uma figura de Cristo. Amados, José era um tipo muito mais que profético de Jesus Cristo. Foi rejeitado pelos irmãos, foi traído, sofreu injustamente, foi exaltado, se tornou salvador de muitos. Enquanto José viveu na terra do Egito, todo aquele povo, antes da escravidão, prosperaram muito dentro do Egito. Até o dia que José morreu. Onde chegou um novo faraó, dizendo que não reconhecia José e muito menos hebreus. E ali começou a tortura. Porque faraó tinha medo. Porque eram milhares de hebreus. E ele dizia: se houver uma rebelião, nós iremos perder. E ali começou o processo da escravidão. E como todo mundo sabe, ficaram escravos 430 anos. Mas José foi o Salvador, porque quando ele foi nomeado governador de todo o Egito, do Egito Alto ao Egito Baixo, houve uma grande fome. Uma grande fome. E José foi o Salvador daquele povo naquela época. Em Gênesis capítulo 45, versículo 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. Meu Deus, assim como Cristo. O sofrimento de um gerou salvação para muitos. Ei, o sofrimento de José gerou salvação para muitos. Ei, a morte de Jesus na cruz, o sofrimento de Jesus naquela cruz gerou salvação para muitos, até nos tempos de hoje. Oh glória! O perdão, a marca de quem entende o processo, ou de quem entendeu o processo. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vós intestastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Meu Deus, José não se vingou. Falando na teologia, quem entende o processo não carrega ódio, amados. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de segurar a bênção que está chegando. Uma murmuração bloqueia todo um processo. Eu vou repetir. Quem entende o propósito não carrega ódio. José entendeu algo que muitos não entendem. A cova fazia parte, a prisão fazia parte, a dor fazia parte. Tudo fazia parte do plano de Deus. Amados, eu não aguento. É muito sofrimento. O processo é dolorido pra caramba. Se você quiser chegar no topo, aguente o processo. Amados, não é fácil ser obediente a Deus. Não. Acontece de tudo. Traições, vendas, invejas, só coisa ruim. Mas temos que suportar o processo.
A dor faz parte. A dor faz parte. Vou falar algo do seu coração, para a sua reflexão. A porta larga está aí. Você entrar na porta larga é fácil. Agora a porta estreita não, amados. Na porta estreita, para você entrar lá, você vai entrar numa cova, você vai parar numa prisão. Você vai sentir muitas dores. Você vai se decepcionar por todos os lados. Mas se mantenha firme. Porque a glória de Deus, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E saber que tudo que José passou, ou que você passou, ou que eu venho passando, que Jesus passou, é tudo plano de Deus. Não é para te prejudicar. É para te mostrar que você tem um Deus grande na sua vida. Você não precisa estar passando pelas lutas e entrar nas drogas, nas bebidas. Não, você tem que estar ciente que é Deus que está movimentando para o seu melhor. Para você sair desse sono insolente. Meu Deus, ô Espírito Santo, fala. Amado, se você está na cova, Deus está começando algo. Na casa de Potifar, Deus está te testando. Desça a casa do oleiro, amados. Desça a casa do oleiro. Na prisão Deus está te preparando, mas se você permanecer fiel, o palácio é inevitável. O sonho que Deus colocou aí dentro de você, o sonho que Deus colocou aí dentro de você, Deus te deu, não morreu. Ele só está passando pelo processo. Aguente firme, porque não é fácil. Só quem serve a Deus sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Você que quer lutar com algo que você não vê, os inimigos, eu te dou um conselho hoje. Não faça isso. Entregue tudo nas mãos do Senhor. E Ele fará por você. Ele vai te tirar da cova. Ele vai te tirar da prisão. E Ele vai te exaltar perante a todos os seus inimigos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que faça resplandecer o rosto sobre vocês, trazendo paz, amor, alegria e esperança para os nossos corações. Que Deus os abençoe grandemente. Deus abençoe. Obrigado, Jesus.